Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Lins, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e metabólica. Acompanho há algum tempo gestantes na minha prática clínica e recentemente virei mamãe. Por esse motivo, eu tenho me aprofundado bastante nos conhecimentos sobre nutrição infantil e resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês algumas dicas que facilitou o meu processo de introdução alimentar com o Samuel, tá bom? Então, dica número 1, observar sempre se o bebê ele já tem maturidade neurológica para iniciar esse processo. Então, muitas vezes a criança chega aos 6 meses e não está pronta para iniciar a etapa da introdução alimentar. E aí alguns pais ficam desesperados, achando que estão fazendo alguma coisa errada, quando na verdade essa introdução ela não está evoluindo porque a criança não está preparada. E aí, quais são os fatores que a gente observa que essa criança está pronta? Se o bebê consegue se manter sentadinho, se ele não fica pendendo para frente ou para os lados, tá? Porque isso já é uma demonstração do cérebro dele de que tá mais fácil engolir os sólidos, é mais difícil que ele se engasgue com esses alimentos. Outra característica é ele se interessar com as coisas que a gente está comendo, pelas coisas que a gente está comendo. Então tá lá eu com o Samuel no braço e ele fica tentando pegar a determinada coisa que eu tô colocando na boca. Então isso já demonstra que o cérebro dele está interessado naquilo, né? Ou seja, ele tá apresentando uma maturidade já em relação a isso. E também com os brinquedinhos, se todos os brinquedos que ele pega, coisa que ele pega, ele já tenta colocar na boca, isso já é um indício que ele está preparado para esse processo. Então, pessoal, muitas vezes a criança chega nos 6 meses e não ocorre esse clique que todo mundo espera, tá pronto para a introdução alimentar. É preciso a gente observar melhor e ver se a criança está apta sim. E antes disso, antes dos 6 meses, eu absolutamente não recomendo que seja iniciado esse processo, porque a criança não tem nem maturidade neurológica, nem a nível dos órgãos digestivos. Então ela não produz as enzimas digestivas na quantidade certa, os rins não estão maduros o suficiente e introduzir os alimentos nessa etapa pode desencadear até algumas alergias, algumas intolerâncias alimentares futuras, tá? Então eu sou absolutamente contra. É claro, não vou dizer absolutamente contra, porque cada caso é um caso e aí cabe ao profissional que está cuidando do seu caso ver se realmente é necessário que haja uma introdução alimentar precoce. Mas apenas porque a mãe vai voltar a trabalhar, por exemplo, eu acho que não é uma justificativa tão boa devido a poder ocasionar mais a saúde da criança futuramente, tá certo? Então essa é a minha primeira dica. A segunda dica é em relação aos pais. Pessoal, paciência. O bebê é um lactente até 1 ano de idade, ou seja, ele é nutrido pelo leite até 1 ano de idade, tá certo? Isso quer dizer que os alimentos são complementares, como já diz o nome da própria introdução, a introdução complementar. São coadjuvantes nesse processo. O protagonista ainda é o leite. Seja o leite materno, preferencialmente este, ou o leite artificial. O leite é o alimento prioritário. Então, gente, vamos ter paciência, até porque isso vai interferir na ingestão do bebê, né? Na tranquilidade do processo, de aceitação desse processo, porque é tudo novo para ele. Se ainda é um processo cheio de estresse, de carga negativa, vai dificultar mais que haja sucesso nessa etapa. Então mentalizem que até 1 ano o principal alimento do bebê é o leite. E aí vão oferecendo os alimentos, diversificando o modo de preparo, né? Uma hora em papa com pedacinhos íntegros, numa hora em forma de sopa, noutra hora o alimento íntegro. Eu sou a favor de dar todos os tipos de textura para o bebê, porque não é assim na nossa vida adulta, a gente não come só um tipo de textura, são todos. Então é claro que a gente vai sempre procurar estimular a mastigação, porque esse é o grande desafio do momento, né? Não tem sentido a gente ficar dando líquido, porque líquido ele já sabe como beber. Então a gente vai estimular sempre, desafiar o bebê para que ele consiga se alimentar dos sólidos, que é o que realmente ele não sabe fazer até então, tá? Então, paciência, criatividade, determinação, que você vai chegar lá. A terceira dica é em relação ao método utilizado.
Eu acredito unicamente no método participativo, onde a criança ela demonstra interesse por aquele que está sendo oferecido para ele. Então, sou absolutamente contra essa coisa de forçar o bebê a comer, enfiar uma colherzinha na boca dele a todo custo. Isso, gente, causa várias aversões no futuro alimentares. Então, vamos buscar respeitar a criança porque ele é um indivíduo, a gente quer respeito, ele também quer, né? Ele só não sabe pedir, mas ele quer. E mais uma vez, criatividade nas formas de oferecer o alimento. Então, se ele não aceita de uma forma, também você não vai desistir de uma vez, tá? O bebê, para demonstrar que realmente não gosta desse alimento, você tem que oferecer ele aí pelo menos umas 10 vezes de formas diferentes, né? De preparos diferentes. Até realmente você ver que de todas as formas ele se nega a comer aquilo, então vamos partir para outros alimentos. Assim, o que não falta são alimentos saudáveis aí pra gente oferecer pro bebê, tá bom? Eu acredito, como eu já disse, na metodologia participativa, seja o método tradicional, que é aquele que os pediatras mais estimulam as mães a adotarem, que é a comidinha amassadinha com garfo, para estimular justamente a mastigação, ou o BLW, gente, que é uma sigla em inglês, o Baby Led Weaning, que significa, em tradução livre, desmame guiado pelo bebê, onde os alimentos eles são oferecidos cortados de forma específica para evitar que haja engasgo, né, para diminuir bastante as chances de engasgo e também para ficar mais fácil do bebê segurar aquele alimento com as mãozinhas e levar à boca, tá? Seja um método ou o outro, que seja sempre à mesa com os demais integrantes da família, porque nós somos seres que aprendemos bastante através do exemplo, né? Bem mais através do exemplo. Então, vendo os outros integrantes da comida, isso vai deslanchar aí a criança comer mais rápido, tá bom? O BLW, falando um pouco mais sobre ele, é um método maravilhoso que estimula bastante a coordenação motora da criança, uma vez que ela tem que pegar os alimentos com a mão e levar à boca. Diferente da papinha, que geralmente a mãe vai ou o cuidador vai e coloca a comida na boquinha da criança, tá? Então eu acho a associação dos dois bacana, porque para utilizar só o BLW tem que ter bastante tempo, é um método mais demorado, ali a criança ela demora mais tempo para se alimentar. Já a papinha você tem mais o controle do tempo, né? Uma vez que você que está alimentando a criança. É também mais prática para alimentar a criança fora de casa. Então eu acho que associar os dois é bem bacana. Eu tenho percebido vários progressos no Samuel. Até mesmo com a papinha ele já consegue segurar a colherzinha, já leva a boca. Claro que derrama muita coisa, mas o BLW já ajuda nisso. Eu também consigo deixar alimentos mais biodisponíveis através das papinhas. Papinha, quando eu falo, gente, é o alimento amassadinho, tá? Com pedacinhos sólidos. Mas aí eu consigo tornar um elemento mais biodisponível, o corpo absorver melhor, né? Isso aí entrando mais na parte nutricional. Mas trazendo a realidade da vida prática para ele, porque no futuro ele também vai experimentar esse tipo de alimento, né? As misturas, a parte culinária da coisa. Então eu acredito que os dois métodos são bem legais aí de serem adotados, né? A junção dos dois métodos é bem interessante, tá bom? Então essa é a minha terceira dica. A quarta e última dica em relação aos utensílios, eu acho bem interessante que a criança ela tem os seus próprios utensílios. Não precisa necessariamente serem utensílios comprados, né, caros. Você pode utilizar coisas que você tem em casa, pratinho, desde que não seja perigoso para o bebê. E de preferência BPA free, né, no caso de plástico, de pratinhos, de colherzinhas de plástico, copinhos de plástico, que seja BPA free, porque a gente sabe que é um componente que faz mal para nossa saúde. Mas pode ser de alumínio, pode ser coisas que a gente tem em casa, gente. Mas enfim, que sejam utensílios que o bebê associe. Tá chegando o meu copinho, agora é a hora de eu tomar minha aguinha. Tá chegando o meu pratinho, é a hora de eu comer a minha comidinha. Então eu acho bem interessante que ele tenha as suas coisinhas. E a cadeira, claro, para que ele possa se sentar à mesa junto com os demais integrantes. Acho que é o principal utensílio de todos, ter uma cadeira, que aí vocês podem escolher o modelo que vocês mais preferirem. Hoje em dia existe uma gama infinita aí de modelos, né, no comércio. Se vocês quiserem, tiverem interesse, escrevam aí embaixo que eu faço depois um videozinho falando sobre os utensílios que eu comprei para iniciar o processo de introdução alimentar do Samuelzinho, tá certo? Gente, só mais uma coisa que muita gente me pergunta é em relação a suquinho, se eu já dei suquinho pro Samuel.
Não, eu não dei suquinho pro Samuel, eu não vou dar suquinho para ele até pelo menos 1 ano de idade, talvez até mais, porque, gente, ele já sabe beber líquido, tá? Então, o grande desafio agora é a introdução dos sólidos. E além disso, os sucos, eles carregam em si uma carga glicêmica muito maior, porque para fazer uma determinada quantidade de suco, eu preciso de mais de uma fruta. Então, além de aumentar a glicemia, é pobre em fruta. E ainda tem gente que coa, em fruta não, desculpa, em fibras. E ainda tem gente que coa, e aí fica mais pobre em fibras ainda. Não estimula a mastigação do bebê. Então, assim, não é um novo desafio. Além da parte nutricional, não é um novo desafio. Então, suco só mais pra frente, vamos priorizar, dar pro bebê, sim, alimentos sólidos, as frutinhas, ricas em fibras, em vitaminas e minerais, que quando se faz o suco também perde bastante. Então, vamos para os alimentos íntegros por enquanto, tá bom? Na comidinha, papinhas com alimentos em pedacinhos dentro também, tudo para estimular a mastigação dele. Sopinhas com alimentozinhos íntegros, tá? Sempre pensando em estimular a mastigação do bebê, tá bom? Mas esse é assunto aí para outros vídeos, se vocês gostarem. Se gostaram, deem um joinha aí embaixo, que é para eu saber que tá sendo interessante para vocês. E a gente se encontra em próximos posts por aí, falem sobre o que vocês gostariam de saber, que aí a gente constrói novos vídeos, tá bom? Foi muito interessante fazer esse vídeo, tá aqui com vocês nesse momento. Para todos, um beijo bem grande e até a próxima. Tchau!